Quando um de nós tem um problema que precisa ser resolvido na justiça, procura um advogado. Com a União é a mesma coisa. Quando um dos 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo ou o próprio Judiciário, tem alguma pendência na Justiça, procura a Advocacia Geral da União. No caso do Poder Executivo, a AGU também presta consultoria e orienta o Presidente da República, os ministérios, autarquias e fundações. Tudo para que possam agir dentro das normas estabelecidas pela Constituição Federal e pelas leis do país. Vamos ver agora exemplos da ação da AGU na área consultiva, ou seja, quando presta assessoramento, e também na área do contencioso, quando age por meio da justiça. Em Santos, litoral de São Paulo, a Associação Cortiços do Centro ganha do governo federal um terreno e consegue, através do programa Crédito Solidário, um financiamento para construir casas para famílias com renda de até 3 salários mínimos. Mas o projeto pode ser suspenso, porque a Caixa Econômica Federal encontrou uma dívida de IPTU sobre o imóvel. Para manter o projeto, o governo federal, então, aciona a Procuradoria Seccional da União. Ela move uma ação na Justiça Federal pedindo a anulação do IPTU, porque a União é imune de impostos estaduais e municipais. A Justiça Federal aceita os argumentos da PSU e o projeto pode ter continuidade. Esse foi um caso que a ação de um órgão da Advocacia Geral da União defendeu o Estado e garantiu ao mesmo tempo o direito de uma parcela de seus cidadãos. Mas a AGU também evita que o governo perca dinheiro quando contesta na Justiça ações indevidas de cobranças contra autarquias e fundações ou ajuda no combate à corrupção. Na Bahia, uma ação conjunta da Procuradoria Federal Especializada e da Procuradoria Seccional Federal, unidades da Procuradoria-Geral Federal da AGU, processou uma quadrilha de fraudadores do INSS. Com isso, impediu um prejuízo de milhões de reais aos cofres públicos. A operação se estendeu pelos municípios de Salvador, Vitória da Conquista, Ituaçu e Tanhaçu. Esses foram exemplos do trabalho da Advocacia Geral da União agindo na área do contencioso. A AGU também atua como órgão consultivo. Ela orienta os dirigentes do Poder Executivo Federal, das autarquias e fundações em relação à constitucionalidade e à legalidade dos atos e programas do governo, principalmente no caso das políticas públicas. É a AGU que examina a viabilidade jurídica das licitações e dos contratos, e ainda a proposição e análise de medidas legislativas. Esse trabalho é realizado pelos advogados da União, os advogados integrantes do quadro suplementar, os procuradores da Fazenda Nacional e os procuradores federais. Você vai ver exemplos da Advocacia Geral da União agindo na área do consultivo. Foi a Advocacia Geral da União, por meio da Consultoria Geral, que resolveu um problema que se arrastava desde 1992. Ela garantiu que os servidores federais, demitidos por motivações políticas durante o governo Collor, recebessem os benefícios da lei da anistia. Agora, 15 mil ex-servidores públicos têm a chance de retornar ao seu antigo trabalho. A Advocacia Geral da União foi criada pela Constituição de 1988 e regulamentada em 1993 pela Lei Complementar número 73. De acordo com a sua lei orgânica, a AGU é composta pelo Advogado-Geral da União, Procuradoria-Geral da União, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Consultoria-Geral da União, Conselho Superior da AGU e Corregedoria-Geral da Advocacia da União. O Advogado-Geral da União é o advogado do Presidente da República, assessora juridicamente o Poder Executivo e representa a União, ou seja, os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Para reunir quase 200 de órgãos jurídicos das autarquias e fundações da União, vinculados à AGU, foi criada a Procuradoria-Geral Federal.
Ela age no contencioso por meio de 5 procuradorias regionais federais, 22 procuradorias dos estados e 67 escritórios. E no consultivo, por meio de 149 procuradorias federais que funcionam junto às autarquias e fundações públicas federais. A Procuradoria-Geral da União defende nos tribunais superiores os órgãos da administração pública direta. É responsável pela defesa na Justiça da implantação de políticas públicas de interesse do cidadão, como o acesso à saúde, energia elétrica, estradas, telefonia e preservação do meio ambiente. As Procuradorias Regionais da União funcionam como braço da PGU e estão instaladas nas capitais que sediam os Tribunais Regionais Federais: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Nas demais capitais, age por meio das Procuradorias da União. Existem ainda as Procuradorias Seccionais da União, instaladas em 38 cidades no interior do Brasil. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atua no contencioso, representando judicialmente a União na execução da dívida ativa tributária e nas causas de natureza fiscal, e no consultivo, assessorando juridicamente o Ministério da Fazenda e seus órgãos. Possui 5 Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional, situadas nas capitais, que sediam os Tribunais Regionais Federais. 22 Procuradorias da Fazenda Nacional, instaladas nas demais capitais. E 92 Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional, localizadas em diversas cidades do interior do país. A Consultoria-Geral da União dá apoio ao advogado-geral no assessoramento ao Presidente da República, produzindo pareceres, informações e trabalhos jurídicos. Orienta os gestores públicos, evitando custos desnecessários com ações judiciais e demora na implementação das políticas públicas. Atua na resolução dos conflitos jurídicos internos entre os órgãos da administração. A CGU está presente em todo o Brasil por meio dos núcleos de assessoramento jurídico instalados em todas as capitais brasileiras e na cidade paulista de São José dos Campos. Nos ministérios, o assessoramento é prestado pelas consultorias jurídicas, 26 ao todo. É o Conselho Superior da AGU que organiza os concursos de ingresso na instituição, as listas de promoção e remoção, e decide sobre estágio confirmatório dos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Cabe à Corregedoria-Geral da Advocacia da União fiscalizar as atividades funcionais dos membros da AGU, promover auditorias nos órgãos jurídicos da instituição e levantar as necessidades de estrutura física e de pessoal. Graças ao trabalho da Advocacia-Geral da União, através de ações no Supremo Tribunal Federal, foi possível evitar em um único ano que mais de 200 bilhões de reais em recursos públicos fossem parar nas mãos de uns poucos. Esse dinheiro permite que o governo possa investir mais em programas sociais importantes para os brasileiros. É com o trabalho conjunto de 9.000 advogados e mais de 2.000 servidores que compõem as carreiras administrativas que a Advocacia-Geral da União vem garantindo, por exemplo, a execução do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Com ações na Justiça, a AGU já garantiu a execução de obras como a hidrelétrica de Estreito, no Maranhão, e o leilão da hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. A Lei Orgânica da AGU criou ainda órgãos que dão apoio ao Advogado-Geral da União, na administração, no assessoramento e na formação de seus advogados, procuradores e servidores. Com esse objetivo foram criadas a Secretaria-Geral, a Escola de Advocacia-Geral da União e o Gabinete do Advogado-Geral da União. A Secretaria-Geral é o órgão que dá suporte técnico-administrativo necessário ao alcance dos objetivos da AGU.
Para isso, ela conta com o trabalho de profissionais como contadores, estatísticos, engenheiros, economistas, administradores e muitos outros profissionais. A Escola da Advocacia Geral da União trabalha na formação e aperfeiçoamento dos servidores e membros das carreiras jurídicas da AGU. Atua também como um centro de captação e disseminação do conhecimento jurídico de interesse da AGU. Realiza estudos para o desenvolvimento de novas técnicas de trabalho para a Advocacia Pública Federal. O advogado-geral possui ainda 2 órgãos de assistência direta: o Advogado-Geral da União Substituto e a Secretaria-Geral de Contencioso. O Advogado-Geral da União Substituto é quem cuida da parte administrativa da AGU e auxilia o Advogado-Geral na elaboração de projetos, decretos e outros atos para o Poder Executivo. A Secretaria-Geral de Contencioso é responsável pela defesa da União, do Presidente da República, dos ministros de Estado e autoridades máximas da República junto ao Supremo Tribunal Federal. Elabora as manifestações do Advogado-Geral da União nas ações diretas de inconstitucionalidade. Protege o dinheiro público quando consegue suspender na Justiça pagamentos indevidos decorrentes de determinações judiciais. E examina a edição de súmulas na AGU, reduzindo o trabalho dos advogados públicos e dos membros do Judiciário. Como você viu, para poder atender aos interesses da União, a AGU está espalhada em todo o Brasil. Onde houver um órgão da Justiça Federal, lá também existe uma representação da Advocacia Geral da União. E onde houver uma representação do Poder Executivo Federal, ali haverá um órgão da AGU para prestar consultoria ou assessoria jurídica. Agora fica mais fácil entender por que o lema da Advocacia Geral da União é: a União somos nós. Hoje o Pensando Direito vai falar sobre a AGU, a Advocacia Geral da União. O nosso entrevistado é o Dr. Humberto Cunha. Dr. Humberto, para começar, o que é a Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União é um órgão federal com status de ministério que realiza uma função essencial à Justiça. No caso, a função essencial de realizar as atividades jurídicas de consultoria e de contencioso, ou seja, de realizar pareceres para que as autoridades federais atuem conforme a lei, ou seja, realizam atividade preventiva para que as autoridades atuem conforme a lei, e também realizam uma atividade contenciosa. O que é isso? É uma atividade em juízo, fazendo a defesa da União, do patrimônio da União, da imagem da União, quando alguma pessoa, quer seja uma pessoa física ou jurídica, ingressa com uma ação contra este ente da Federação Brasileira, que é a União. A Advocacia Geral da União é o órgão público federal, a instituição federal, que foi criada pela Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, no artigo 131, ela estabelece, prevê que a União será representada judicial e extrajudicialmente pela Advocacia Geral da União, que presta também assessoria e consultoria jurídica. Na prática, como é que ela funciona? Como é que ela é estruturada, a Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União é tida por alguns como o maior escritório jurídico das Américas. Reúne aproximadamente 8.000 advogados. Para atuar diretamente na representação dos órgãos da administração da União, é necessária a aprovação mediante concurso público. Os advogados públicos devem defender os interesses comuns de todos, defendendo dessa forma os interesses permanentes do Estado e o cumprimento das finalidades constitucionais. Até 2002, cada autarquia, o INSS, o IBAMA, a FUNASA, todas elas tinham um quadro próprio de advogados, né?
Em 2002, todas essas carreiras isoladas foram extintas e foi criada a nova carreira de Procurador Federal, vinculada diretamente à Advocacia Geral da União. Então, esses colegas atuam hoje em uma estrutura maior, chamada Procuradoria Geral Federal, onde eles atuam na defesa e na consultoria jurídica de todas as autarquias e fundações públicas federais. Na parte contenciosa, a gente trabalha para vencer efetivamente as demandas propostas contra a União e para manter os atos administrativos que são praticados pela administração pública. E nós temos o terceiro trabalho, que é o trabalho no polo ativo, atuando em conjunto com o Ministério Público Federal e propondo ações também de forma isolada. A Advocacia Geral da União, pode-se dizer que ela tem a sede onde? Enquanto ministério, enquanto o chefe da Advocacia Geral da União é o advogado-geral da União, de livre nomeação do presidente da República, é uma pessoa, um homem ou uma mulher com 35 anos de idade ou mais, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Essas são as características. Essa pessoa que se investe nessa autoridade, ela tem status de ministro do país. Então, a Advocacia Geral da União tem a sua sede, como todos os ministérios, em Brasília, mas tem sessionais em todas as capitais dos estados e do Distrito Federal, e também tem subsessionais, né? Em alguns estados, além das capitais, outras cidades são contempladas, por assim dizer, com escritórios da Advocacia Geral da União. Pode-se dizer que a Advocacia Geral da União é um órgão fiscalizador do benefício público ou não? Exatamente. A Advocacia Geral da União, ela tem uma atuação advocatícia, repito, de natureza preventiva, fiscalizando, melhor dizendo, orientando as autoridades para que atuem previamente em conformidade com o direito. E eu devo dizer que essa atuação preventiva é muito importante, porque toda vez que o direito é violado, é muito difícil recuperar os bens que foram perdidos com a violação do direito. Então, a atuação preventiva é muito importante. E ela atua na defesa do patrimônio público federal. Então, como eu mencionei, é um patrimônio público. Então, contra qualquer agressão a esse patrimônio, a Advocacia Geral da União tem a sua atuação jurídica em sua defesa. O senhor poderia exemplificar melhor para quem está em casa entender? Uma atuação preventiva, por exemplo, da Advocacia Geral da União. Se a autoridade deseja fazer uma licitação para adquirir carros, por exemplo, aí o advogado da União do setor consultivo observa, lê todo o processo de licitação, o edital, e confere se está tudo correto em conformidade com a lei, para que não haja impugnações e a aquisição se dê o mais rapidamente e o mais corretamente possível, né? Então, o advogado da União, ele atua nessa parte preventiva de conflitos. Então, ele trabalha prestando consultoria dentro desse ministério, verificando se os atos que serão praticados pela administração pública, se eles estão em consonância com os princípios da legalidade, com os princípios da moralidade. De uma forma clara, como é que os nossos telespectadores e também a sociedade, eles podem ser beneficiados pela Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União tem, dentre suas prerrogativas, por exemplo, a de promover ações civis públicas, né? Muita gente imagina que a possibilidade de promover essas ações civis públicas, que são ações para a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente, do patrimônio histórico-cultural, muita gente pensa que só é atribuição do Ministério Público. Não é. Os entes públicos podem fazê-lo, inclusive a Advocacia Geral da União. Então, a população que é dona do patrimônio público federal, se observar que esse patrimônio está sendo dilapidado, pode efetivamente também se aproximar da Advocacia Geral da União, que ela terá a obrigação de fazer também essa defesa do patrimônio público da União. Para quem tiver um maior interesse em conhecer a instituição, pode acessar o site no www.agu.gov.br e lá vai encontrar
todas as informações, o histórico, né, mais detalhadamente do que a gente falou aqui, de como ela surgiu e como ela funciona hoje em todo o Brasil, como uma instituição principalmente de interesse da sociedade brasileira.